Eu sou o João Pedro Nascimento, professor da FGV Direito Rio, nas disciplinas de Direito Empresarial, e eu estou aqui a convite da DICOM para gravar um vídeo sobre os impactos do Covid-19 nos contratos empresariais. No direito empresarial, o estudo dos contratos ele merece assim atenção especial nas relações que envolvem empresas, ou seja, relações contratuais em que os dois polos da relação contratual é ocupado por empresas movidas por razões empresariais, sem pessoas físicas e ou sujeitos de direito que não sejam dotados dessa característica da empresarialidade. São contratos em que há equilíbrio de forças, não tem nenhuma parte com hipossuficiência e que podem, em tese, negociar de maneira assistida por assessores, etc., um contrato técnico e bem concebido. Quando a gente começa a estudar os contratos, a primeira coisa que a gente aprende, dentre as muitas, é a ideia de que o contrato ele observa a pacta sunt servanda, que é o princípio da força obrigatória dos contratos, o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Basicamente, esse princípio anuncia que o contrato faz lei entre as partes e que o contrato deve ser cumprido e respeitado. Essa máxima do pacta sunt servanda encontra alguns limites, alguns parâmetros, que ela é feita por outros princípios contratuais igualmente reconhecidos pelo Código Civil, como, por exemplo, a boa-fé objetiva e a função social dos contratos. O Brasil recentemente teve um esforço legislativo para diminuir a subjetividade com que os contratos eram tratados. E esse esforço legislativo foi feito por meio da Lei 13.874 de 2019, que ficou famosa como Lei da Liberdade Econômica. Ela trouxe vários dispositivos tendentes a enunciar a ideia de que a intervenção do Estado, do poder público, do judiciário, ela tem que ser a mínima possível nos contratos para tentar preservar a obediência vinculante dos contratos, a força vinculante dos contratos, aquilo que foi originalmente pactuado entre as partes. Ao mesmo tempo, ela reconhece que tem situações excepcionais e essas situações excepcionais merecem um tratamento excepcional. Eu acho que a gente está num caso desses. Acho que a pandemia ela é uma situação excepcional e que merece ser tratada com características próprias. Se a gente estuda, por exemplo, a ideia do caso fortuito, a ideia do evento de força maior, a gente vai ver que eles, na verdade, são fatos incontroláveis, fatos imprevisíveis, fatos que fogem ao controle das partes, tal como é o Covid-19. Os contratos empresariais, é muito comum a gente falar também nas MAC clauses, são as Material Adverse Change Clauses. Elas são o abrigo para determinadas situações que justificariam uma relativização do cumprimento da obrigação. Acontecendo aquela situação específica, excepcional, eventualmente eu teria um tempero para tentar cumprir a obrigação de uma outra maneira. Ou seja, também não é uma porta aberta para eu descumprir o que eu combinei. A Lei de Liberdade Econômica, quando ela mexeu no Código Civil, ela também deixou aberto lá o 421A, prevendo expressamente que a revisão do contrato ela vai acontecer de maneira excepcional e limitada, e que em condições normais os contratos que são paritários e simétricos eles devem ser cumpridos e que eu tenho que ficar afastando qualquer tipo de intervenção nessa relação. Só que o Covid é uma dessas situações. Se a gente for falar de pacta sunt servanda, não dá para não falar, por exemplo, do rebus sic stantibus, que é a base da teoria da imprevisão, que é a ideia de que enquanto as coisas assim permanecerem. Não dá para a gente acreditar que algumas regras que foram pactuadas terão que ser cumpridas entre as partes, tal como originalmente concebidas, porque o contexto para muitas delas mudou. E aí é importante que a gente faça essa análise de forma casuística, caso a caso, e com olhos pátrios, para também evitar abusos. Interessante a gente pensar, por exemplo, na ideia da teoria da imprevisão, pensar na ideia da onerosidade excessiva e pensar, por exemplo, na capacidade das partes renegociarem e fazerem a revisão dos seus contratos para evitar a situação da resolução antecipada, ou do vencimento, ou da rescisão, ou qualquer coisa do gênero. Várias empresas, por conta desse cenário econômico, passaram por turbulências e estão com dificuldade para cumprir os contratos da maneira como eles foram originalmente estabelecidos. De fato, a pandemia pode ser um fator de desequilíbrio. Só que eu também tenho que tomar cuidado para comprovar isso e não usar isso como um salvo-conduto para que toda e qualquer obrigação nesse período eu não cumpra porque aconteceu uma pandemia. O direito é a arte do equilíbrio, do bom senso. Então, assim, em resumo, a pandemia do coronavírus ela pode ser considerada sim um fato imprevisível. Ela é capaz sim de ensejar a aplicação da teoria da imprevisão.
ela pode promover a resolução de alguns contratos, ela pode promover a revisão de outros tantos. De uma certa maneira, ela traz uma discussão importante sobre o dever que as partes têm de negociar, mas a gente tem que ter cuidado para, na contramão do progresso, também não admitir que toda e qualquer situação cabe dentro dessas escusas, porque senão eu vou estar dando abrigo para a esperteza, e o direito é a arte do bom e do justo. Estamos vivendo uma situação excepcional, e nos contratos empresariais eu não tenho a menor dúvida de que o Covid-19 tem apresentado complicações severas. Nos casos concretos em que isso puder ser comprovado, eu imagino que as obrigações contratuais, a forma de cumprimento delas, deve sim ser revisada e repensada, sempre pensando no bom comum, e lembrando que o objetivo das partes é assegurar a estabilidade e segurança jurídica das relações, e que a gente também não pode promover uma política pública que seja voltada para reabrir negociações o tempo todo, porque é importante que a gente tente combinar e cumprir aquilo que a gente combina, porque senão a gente vai trazer várias externalidades econômicas para os contratos, e isso é algo que a gente gostaria de evitar. Essa é a minha mensagem, acompanhada de uma mensagem de paz, fé e prosperidade, na certeza de que a gente vai sair disso tudo e que nenhum vírus é mais forte do que a humanidade. Um beijo no coração de cada um de vocês, paz e bem.